Olá, bom dia a todos e a paz do Senhor. O que é necessário para a gente conduzir o nosso chamado? O que é necessário para a gente alcançar o que a palavra do Senhor diz em Romanos e sermos mais que vencedores? Bem, queria ler uma partícula da palavra do Senhor aqui em Jeremias 15, no versículo 19. Fala assim: portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te tratarei. E estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Se tu voltares, né? Que interessante. Se tu voltares para mim. Jeremias, durante o seu chamado, foi um homem muito diligente com a palavra. Foi um homem que foi chamado, foi levantado para um chamado muito duro, muito pesado, em meio a um povo apóstata, de coração duro, perseguidor. E esse chamado teve muitas dores. Jeremias é muitas vezes chamado de o profeta chorão. E eu acho até injusto, né? Porque Jeremias, pelo amor à palavra, pela diligência pela palavra, pela certeza do chamado que ele tinha e a responsabilidade que ele tinha com esse chamado, ele se lamentou. Ele teve dores, né, na alma, na própria alma, não só no corpo, das perseguições, mas na alma. Ele chorou com aquele povo, porque ele via que era um povo que estava sendo repreendido pelo Senhor. E aqueles que amam a palavra, e aqueles que amam a obra do Senhor, eles também se lamentam por aqueles que estão se perdendo, né? E não insistem em ir pelo caminho da perdição, né? A gente tem que chorar, se lamentar a esses que não ouvem a palavra de Deus. Jeremias foi um desses. Jeremias teve um chamado duro, né? Acredito que a única pessoa na Bíblia que Deus proibiu o casamento, né? Foi um homem solitário no seu chamado. E o chamado nos chama, de certa forma, a uma solidão, uma separação tal. Porque os que estão ao redor, os que não conhecem a palavra do Senhor, não vão entender, vão nos perseguir, vão se levantar, nossos parentes, nossos pais, nossos filhos. E às vezes até dentro de um próprio ministério, mesmo entre aqueles que conhecem a palavra do Senhor. E é nesse contexto de vida que Jeremias muitas vezes se lamenta. E em dado momento também ele se defende, se questiona Deus, né? Por que desse peso? Por que dessa mão pesada? Por que desse cargo, né? Como se ele fosse demais, como se ele fosse injustiçado, como se ele dissesse para o Senhor: apesar de tudo que eu faço, Senhor, olha como me tratam. A gente dá até uma olhada aqui no versículo 10, quando ele se lamenta de ter nascido. Ele diz assim: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me abençoa. Ele fala: sou um homem correto, ando correto diante do Senhor, não tenho dolo, como Felipe. No entanto, olha o que fazem comigo, Senhor. Olha como me persegue. E Jeremias também, no decorrer do próprio capítulo 15, onde ele faz algumas lamentações, e Deus reforça: eu estou com você, Jeremias, né? No versículo 12, Deus fala para ele: pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? É uma palavra de conforto de Jeremias: enquanto eu estiver com você, ninguém te verga. Eu sou a tua graça, Jeremias. Mas a gente sabe que o homem é fraco, né? E
mesmo sabendo da fidelidade de Deus para conosco, em nossa caminhada, em nosso chamado, às vezes nos acordamos e olhamos como se tudo ao nosso redor tivesse desmoronado, né? E aí a gente começa a indagar a Deus, né? Começa a se lamentar para Deus e até certo sentido é justo, né? Deus ouve as nossas lamentações, né? Os nossos porquê, porque Ele sabe que somos fracos e Ele vem sempre nos confortando. Jeremias se orgulha no capítulo 16 de ser um cara diligente da palavra, um amante da palavra do Senhor. Ele fala: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Que lindo, né? Que lindo quando a gente reconhece, quando a gente tem nas nossas entranhas, no nosso ser, no mais profundo do nosso coração, esse amor pela palavra, né? E a gente o declara assim: nossa, eu quero ser chamado pelo teu nome, eu quero ser reconhecido como um crente. Eu quero que me vejam e falar que aquele cara é crente, sabe? Aquele cara fala de Deus. 9 de 10 palavras ele fala de Jesus, né? Porque o coração fala do que... A boca fala do que o coração tá cheio, né? E a gente tem que estar sempre cheio do Senhor. Mas nesse contexto aqui, era mais uma... Como se Jeremias estivesse dando uma carteirada para Deus. Aí sim, você sabe, né? Você sabe que eu sou um cara que ama a tua palavra. Mas interessante que esse mesmo homem que ama a palavra, que conhece o caráter do Senhor, ele vai fazer uma acusação muito séria contra Deus. Vejamos aqui no capítulo 18, no versículo 18, desculpe, e fala assim: porque dura a minha dor, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Nesse ponto, Jeremias faz umas acusações sérias contra Deus de prometer e não cumprir, de dizer que é uma coisa e não é. De novo, Jeremias era um cara amante do Senhor, amante da palavra do Senhor, um homem reto, constituído por Deus nessa retidão. Um homem qual o Senhor no primeiro capítulo chama, mesmo apesar dele lamentar sua pouca inexperiência, ele fala: coloca minhas palavras na tua boca, Jeremias. E ele sabia das verdades da palavra do Senhor para aquele povo, tanto que eles lamentavam. E aqui ele chega e diz: Senhor, será que o Senhor para mim é como um ilusório ribeiro e como águas inconstantes? E aí diz Deus: se tu voltares, então te tratarei. Em que momento Jeremias se desviou para que Deus falasse: se tu voltares, te tratarei? Com um currículo como esse homem, que é difícil de ostentar, né? Um homem que cumpriu tudo que Deus mandou, falou tudo que Deus colocou na sua boca, se dispôs a fazer aquilo que Deus queria, não casou, profetizou, falou contra um povo, mesmo em cima de perseguição, mesma pena dos seus confortos. E aí você diz: se tu voltares, que parte ele se desviou? Em que parte? Fez umas lamentações, não era justo um homem como Jeremias, com tamanhas dores, com tamanho peso desse chamado, não ser, fazer algumas lamentações? Se tu voltares, coração é enganoso, né? Se tu voltares, a gente tem que ter cuidado com as nossas lamentações e com o que a gente faz, né? Jeremias tinha dores, era um homem que se lamentava, que se queixava dessas dores de Deus, buscava em Deus a cura para essas pancadas na vida que ele dava. Mas ele cruzou uma linha muito perigosa.
que quando a gente acha que é mais justo que Deus, né? Quando a gente acha que pode fazer justiça no lugar de Deus, aliás, a nosso próprio favor, né? Quando a gente olha e se acha mais digno que o rei, né? Jeremias, quando ele fez essa acusação contra Deus, ele falou para Deus, você tá errando comigo. Você não tá sendo certo comigo, né? Se tu voltares. A gente remete a outros homens da Bíblia também fizeram acusações contra Deus, né? Se colocaram como um justiceiro melhor que a justiça divina. A gente pode lembrar de Abacuque. Mas aqui, nesse ponto aqui, me lembra muito Jó, que achava que ele não era ímpio, né? Apesar de ser um homem reto, temente a Deus, no capítulo, o capítulo de Jó já abre como Deus testemunhando da sua retidão diante dele, homem justo, temente ao Senhor. Porém, ele se achou, depois que ele foi provado, né, por Deus, depois que Deus deixou que Satanás o tocasse, ele achou que ele não era ímpio. Ele achou que era um homem que não merecia nada, que era um homem que era retíssimo, né? E a gente vai ver Eliú falando algumas verdades para ele, naquele capítulo. E depois que ele se volta a Deus, ele percebe que ele vê com os próprios olhos quem era Deus, né? Um Deus que ele só ouvia falar. E é assim que Deus trata, né, os nossos orgulhos, né? Porque é muito fácil a gente caminhar com Deus e fazer tudo aquilo que Deus nos pede a fazer. E a gente esquece que isso é graça. A gente não tem isso dentro da gente. A gente não é uma coisa que a gente exercita. Não é uma habilidade que a gente aprende, como dirigir, aprender uma língua, né? Em que a gente vai ficando bom e depois fala, bom, foi com meu esforço aqui, eu fiz, hein? Eu estudei muito para chegar ali. Não. Essa disposição em fazer o que Deus nos manda, essa disposição em cumprir a ordem de Deus é graça. E a gente sabe que a gente tem uma natureza pecaminosa, pelo menos a gente devia entender, que fica militando contra o Espírito a todo momento. E aí a gente acaba caindo no engano de achar que, por sermos homens de Deus, homens que tememos a Deus, não merecemos, as coisas que nos acomete são injustas, né? Que Deus nos esqueceu de algum momento, né? Então Deus, por vezes, nos faz lembrar, nos dá um alerta. Se tu voltares, porque você está desviando, filho. Você está desviando dos teus propósitos, você está desviando do teu chamado, você está desviando, você está indo pelo caminho muito perigoso. Se tu voltares, eu te tratarei, então. A gente tem que ter sempre isso em mente, né? De que a gente está em um processo de conversão. E que o diabo usa de todas as armas para que a gente se desvie da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E às vezes ele é muito sutil. Ele vai soprar no teu ouvido que você é um homem muito bom e que o que você está passando é injusto. Que Deus não está sendo tão legal assim com você, aí pede para você olhar um pouco lá fora e reparar na vida dos ímpios, e a gente começa a fazer um paralelo, né? Mas o cara nem conhece a Deus e está tão bem, não sofre o que eu sofro. Se tu voltares, volte. Pare com esse pensamento e volte. Então Deus te tratará. Nesse paralelo a gente lembra do chamado de Paulo, que também foi um homem de dores em seu chamado, né? E nas suas dores ele não se lamentava, né? Mas na verdade ele via uma oportunidade de glorificar a Deus. Deus é um Deus de justiça e Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos deixa. Então, o que a gente passa debaixo da mão de Deus nunca deveria ser para lamento. Ainda que a gente possa se lamentar e se queixar por certas vezes, mas a beleza do chamado não está nas coisas que Deus possa nos dar materialmente ou então na alma, mas está na beleza de fazê-lo, o seu nome triunfar no meio de pessoas que não conhecem.
apesar das dores, apesar das pedradas que vamos ter, apesar das acusações que vamos levar. Se tu voltares, vamos voltar. E aí Deus fala, né? Então te tratarei, estarás diante da minha face, se apartarás o precioso do vil, e serás como a minha boca. Que lindo! Nossa, que maravilhoso, velho, quando Deus nos chama a esse ponto de limpeza. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Ele fala: separa o precioso do vil, precioso é a tua palavra, precioso é glorificar o nome dEle, precioso é levantar a tua bandeira no meio de pessoas que o desprezam. E aí a gente ser separado e ainda assim não dizer, não invejar o ímpio, não querer ser como ele. Essa é a verdadeira conversão e a gente tem que fazer isso todos os dias. Então só assim seremos boca de Deus. A boca de Deus é lindíssima, é digníssima, é puríssima. E Deus aponta pra gente e fala: você será a minha boca. Lindo é o chamado de Deus. E todos aqueles que confessam a Cristo têm um chamado. Ainda que não sejam pastores, ainda que não sejam missionários. São pastores no seu lar, são missionários no seu trabalho. São pessoas que vão ser acusadas muitas vezes, vão ser atacadas. Mas em nada aí a injustiça de Deus. Na verdade, isso aí demonstra a luz de Deus em vocês, porque as trevas vão sempre se incomodar com a luz. Então, cuidado com as nossas lamentações, porque quando a gente começa a acusar Deus de injustiça, é um caminho de desvio. E Deus lembra: se tu voltares, eu te tratarei. Volta a glorificar o nome do Senhor, para que Ele fale e separe o precioso do vil. Então aí, nesse ponto, seremos boca do Senhor. E aí, no capítulo 15, fala no versículo 20: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Esse é o fruto do chamado, essa é a vitória que fala lá em Romanos, que somos mais que vencedores. A vitória não está em superar as dores desse chamado. A vitória não está em passar incólume nos xingamentos, dos apedrejamentos. Não está no aplauso dos homens. Não está na fortuna que acumula. Está na mão de Deus te acompanhando contra seus inimigos a todo momento. E naquele grande dia Deus vai falar: entra, meu filho, no meu gozo. Bendita essa palavra. Se tu voltares. Vamos nos ater a isso, vamos nos converter todos os dias, né? Ainda que possamos falar a Deus sobre as nossas dores, no final do nosso relato, no final das nossas queixas, falamos: Senhor, sei que está no controle de tudo e o Senhor é comigo. Bendito seja o seu nome. Fique com Deus a todos, tenham uma boa semana. A paz a todos.